Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV Brasil, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você. Estamos em tempo de preparação e hoje a palavra nos diz, estou aqui com um devocional que é muito bacana, bem conhecido, que se chama Pão Diário, meu plano com Deus permanente, em que a capa nos apresenta a seguinte mensagem do Salmo 7,3: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Esse é o nosso devocional. Muitas pessoas têm, acompanham e realizam com mensagens diárias, e a Bíblia eu utilizo Almeida já há muito tempo. Na mensagem de hoje é muito bacana. Eles nos apresentam mensagens interessantes com referências bíblicas relacionadas a vários temas do dia a dia. E a palavra nos diz o seguinte: tempos difíceis à frente. Solicita a nossa leitura de uma passagem bíblica que está em Isaías, no capítulo 41, que vamos também realizar. E ele diz o seguinte: estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou forças e os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Isso é promessa, meu irmão. E no devocional Pão Diário também eles nos passam vários exemplos de vida de escritores que se apresentam aqui, e a mensagem de hoje é a seguinte: você enviou inúmeros currículos e mesmo assim o emprego continua distante. Tem estilo de vida saudável e o risco do câncer é estranhamente alto. Tenta ser uma boa mãe e mesmo assim seu filho opta por não seguir a Deus. E a lista continua. Na vida, a única certeza é a incerteza. Mesmo depois de ter feito tudo o que você poderia, o futuro ainda está além do seu controle. Em nossa luta contra a ansiedade e o medo, é fácil nos voltarmos a ídolos e fazermos os nossos próprios deuses. Isaías descreve que as nações se recusavam a reconhecer que Jeová é o Deus da história. E para sentir-se mais seguras, se apressaram a fazer novos ídolos e tentaram fortalecê-los. E hoje, fortalecemos os nossos ídolos mergulhando na internet, acumulando bens, desenvolvendo o intelecto ou esculpindo o corpo? No que você se encaixa, não é mesmo? Contudo, Deus conclama o seu povo para reagir. Essa é a mensagem. Reagir de maneira diferente ao medo. Reconhecemos que
Ele nos escolheu, chamou e nunca nos rejeitará. O Senhor diz: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Em nossos medos, procuremos nos concentrar em duas verdades. Estou com vocês e eu sou o seu Deus. Eu sou é o Deus que não muda. Suas verdades e seu propósito não mudam. Este Deus imutável está conosco. Então vem a mensagem nos dizer: não tenha medo, não perca o ânimo. Ele o fortalecerá e ajudará. Ele o sustentará. Veja que mensagem bacana no dia de hoje, falando sobre tempos difíceis à frente. Então ele nos remete à leitura do livro de Isaías, no capítulo 41, em que realmente fala sobre muitos assuntos importantes, devidamente interessantes de nós refletirmos. Então ele convida para uma espécie de, como se fosse um debate público, para que se coloque em evidência quem é o verdadeiro Deus. Esse recurso que se utiliza nas Escrituras, então, inspirado em algumas práticas que nós veremos aqui, se encontra também em outras passagens bíblicas. Então, Deus suscita o Redentor. E ele fala, que os povos venham a se renovar nas suas forças, cheguem-se e pleiteiem juntos, estejam juntos nessa caminhada. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue inimigos, nos deixa em segurança. Então veja, quem executa tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Então veja que nós observamos nesta passagem muitas informações importantes a partir do momento em que ele diz que não importam as circunstâncias que estejamos passando ou momentos difíceis que venhamos a ter que enfrentar, não temas, porque eu sou contigo. Lá no verso 10 do capítulo 41 do livro de Isaías, ele nos deixa essa palavra, essa orientação para você, meu irmão, para todos nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Veja que essa promessa é realmente algo magnífico que vem da parte de Deus. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Então veja que aqui também Deus nos deixa uma promessa
de justiça relacionada àqueles que buscam se levantar contra todos nós para nos ferir, sem qualquer motivo, porque não há motivo que justifique qualquer ato dessa natureza. Aos que pelejam contra ti, não irão lhe buscar, mas não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será capaz de se levantar contra um eleito de Deus, principalmente em momentos difíceis? E é exatamente nesses momentos que Deus nos deixa essa promessa, pedindo que nós não tenhamos medo, porque Ele está conosco. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isso é promessa, meu irmão, sublinha aí. Isso é muito bacana. Anote, deixe em evidência para que você leia, que fique realmente guardado na sua mente, no seu coração. Veja que ele ainda continua falando: eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Então veja que aqui são muitos exemplos em que ele fala relacionado a guerras da época também, em que havia muito temor em relação a tudo que poderia acontecer aos grandes guerreiros, líderes, reis de nações relacionado a tudo isso, que amavam a Deus, que viviam realmente a palavra de Deus nas suas vidas, e Deus vem para lhes apresentar e trazer vitória nas suas vidas. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. É promessa, meu irmão, anota aí. Veja que independentemente das circunstâncias que você possa estar passando na sua vida, de aflição, de angústia, de necessidade, Deus vem, o Deus de Israel vem para nos trazer promessa relacionada a tudo isso, nos apresentar soluções para as nossas vidas e nos dizer: não os desampararei, abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Então, veja que muitas vezes nós nos vemos realmente vivendo como se nós estivéssemos em um deserto. Quantas pessoas estão passando, meu irmão, por um deserto nas suas vidas, na sua vida financeira, familiar, na sua profissão, nos seus relacionamentos. Você está vivendo um deserto espiritual, um vazio existencial nos seus dias, como aquele que busca água no deserto e não encontra. Mas Deus vem para dizer que nós não tenhamos medo, porque Ele nos diz: eu estarei contigo, eu te ajudo, te tomo pela mão direita e te ajudo. Aqueles que tentarem se levantar contra ti nas tuas fragilidades cairão, não irão prosperar contra você. Quando você estiver se sentindo como em um deserto, abrirei rios, tornarei o deserto açudes, onde possa haver terra seca, meu irmão. Na sua vida haverá mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro
para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Exatamente o Deus das causas impossíveis. Você realmente, nesse momento na sua vida, pode ser que esteja passando por uma causa em que você se sente fragilizado, sem forças para lutar. Compreenda no seu íntimo que se trata de uma causa impossível diante as tuas limitações humanas, mas veja que o Deus que você serve, meu irmão, aquele Deus que te cuida, que está sempre ao teu lado, vem com promessa de vitória para a sua vida e com uma mensagem muito importante para que você não tenha medo de toda e qualquer circunstância que você tenha que enfrentar nos seus dias. Ele é capaz de realizar o impossível, assim como ele promete nesta simbologia, água no deserto, mananciais, açudes para você, para que você não passe sede. Isso é muito profundo, a mensagem é muito profunda em relação a tudo isso. Ele quer dizer que ele te sustenta, ele fala na palavra, aqui em Isaías 41, que realmente você não tenha medo, porque ele irá te sustentar nas tuas fragilidades e dificuldades na sua vida. Deus conclama o seu povo para reagir de maneira diferente ao medo. Você está com medo na sua vida, relacionado a algum assunto de ordem espiritual, aqui na sua vida, em relação a pessoas, ao seu trabalho, em relação a qualquer circunstância? Deus vem para te dizer para que você não tenha medo, prossiga. Ele realmente conclama o seu povo para que reaja de maneira diferente ao medo. Ou seja, que você seja forte, meu irmão, e corajoso. É apenas isso que ele, Deus, nos pede, para que reconhecemos que ele nos escolheu, chamou e nunca nos rejeitará. Independentemente dos equívocos que venhamos a cometer nas nossas vidas, enganos, distorções de entendimento, ele nos escolheu, chamou e jamais irá nos rejeitar. Não fiquem com medo, pois estou com você, não se apavore, eu sou o teu Deus, lhe dou força, te ajudo, protejo com a minha forte mão. Você acredita nessa palavra, meu irmão? Nesse poder de Deus, que Deus realmente é capaz de reestruturar a sua vida, de fazer dos momentos que você está passando algo realmente diferente de tudo isso, que você será capaz de recomeçar algo novo na sua vida, um renovo, segundo a palavra de Deus, com a certeza da vitória, segurando na mão de Deus, porque Ele te sustenta. Em nossos medos, procuremos nos concentrar em duas verdades que Deus nos apresenta nessa mensagem. Ele vem para nos dizer: eu estou contigo e eu sou o teu Deus. Não tenha dúvida disso na sua mente, no seu coração. Nada poderá nos afastar do amor de Deus, do amor de Cristo nas nossas vidas, nem a própria vida, nem a morte. Nada. Porque se nós temos Deus, nós temos tudo. Muitas vezes colocamos na nossa vida outras prioridades, outras circunstâncias, mas basta que momentos se apresentem de forma diferente de tudo aquilo que a gente planeja para os nossos dias, e a gente então se veja desamparado, fraco, desnudo, como diz a palavra, sem uma saída. Então a gente começa a observar que Deus, ele é imutável. A palavra nos diz, a promessa dele é única, é firme, é certa.
Com isso você pode contar nas suas vidas, na sua vida. Eu sou é o Deus que não muda. O eu sou, o verbo que se fez carne, suas verdades, seu propósito não mudam. Este Deus imutável, este Deus que não é um Deus de confusão, que não deixa teu coração amargurado, desanimado, confuso, indeciso. Esse Deus que nos apresenta certezas, caminhos seguros, é esse o Deus que você conhece já no seu coração, que você já conhece a palavra. Basta que muitas vezes o Evangelho se ajuste, que você ajuste o Evangelho, a prática do Evangelho na sua vida. E não tenha medo, não perca o ânimo, porque realmente somente Deus é capaz de nos fortalecer e nos ajudar e nos sustentar em toda e qualquer circunstância, meu irmão. Nós passamos por muitas coisas nas nossas vidas, todos os dias, a todos os instantes. Lidamos com muitas perdas emocionais, financeiras, relacionadas a pessoas, a circunstâncias. Mas veja que Deus tem planos muito maiores para as nossas vidas. Muitas vezes você pode estar pensando, eu tive uma perda gigantesca relacionada a determinado assunto, determinada circunstância ou em relação a certa pessoa. Mas veja que somente Deus conhece o coração, o íntimo, e sabe das pessoas e sabe de todas as coisas. Com o tempo você verá, você será testemunho de um grande livramento na sua vida relacionado a tudo isso. Se Deus entende que você não deva colocar o teu pé em determinado lugar ou aproximar-se de determinadas circunstâncias ou pessoas, é livramento, meu irmão. Você não deve entender circunstâncias de momento como algo que será para o seu futuro, para a sua felicidade, para a sua segurança, porque Deus vê com esse alcance. Nós não temos essa capacidade, somos muito limitados no nosso entendimento, somos muitas vezes movidos por emoções, pelo que o nosso coração nos apresenta, e o coração, a palavra já nos diz, muitas vezes se apresenta de forma enganosa. Muitas vezes a nossa mente quer acreditar em determinadas pessoas ou circunstâncias que não são reais. Somos nós que criamos tudo isso. Expectativas relacionadas a todo esse tipo de assunto. E veja o quanto é importante que nós possamos compreender tudo isso e chegarmos à conclusão de que os planos de Deus realmente são muito maiores que os nossos e confiar. Não tenha medo, confie nesse Deus maravilhoso, capaz de realmente refazer e mudar toda a sua vida. Fiquem na paz e até a próxima. Porém vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios.
Não estás longe do reino de Deus. Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro